4 personagens mais poderosos que Naruto e que venceriam Naruto com o modo Kurama junto do modo sábio, ou seja, o máximo que ele alcançou antes de ganhar o poder do sábio dos 6 caminhos. Se você caiu aqui de paraquedas, primeiramente, bem-vindo. E em segundo lugar, é importante destacar que farei uma análise narrativa, que é a análise mais confiável que podemos seguir. Não estarei analisando feitos isolados, pois há uma inconsistência em análises focadas somente nisso. Madara Uchiha, especificamente o Madara com o Mangekyo o Sharingan Eterno. Quando Madara é de fato revivido pelo Rin Tensei, técnica do Rinnegan que permite reviver os mortos, Madara derrota Tobirama. Então, iniciam uma conversa. Nessa conversa, Madara chega à conclusão que os céus estavam ao lado dele, pois para a felicidade dele, Tobirama e principalmente Hashirama não estavam com a verdadeira força deles, já que eram Edo Tensei. Essa frase é interessante, pois a essa altura, Madara, ainda na forma Edo Tensei, já havia subjugado Naruto, e já revivido pelo Rin Tensei, ele havia acabado de derrotar o Naruto. Nessas duas ocasiões, Madara não teve sérios problemas com Naruto. No primeiro confronto, ele diz ao Obito que vai capturar os Jinchurikis. A batalha acontece fora de tela. Quando voltamos, temos uma grande explosão, onde temos Naruto cansado, enquanto Madara está tranquilo, destacando que nem estava lutando a sério. Sendo que nessa, ele deixou o Gai extremamente ferido, e o Hachibi também derrotado caído no chão. Naruto decide ir com tudo, usando o avatar da raposa, mas o avatar é facilmente subjugado pelo Mokuton de Madara, e ao mesmo tempo, Madara estava prestes a finalizar o Hachibi com a espada de seu Susanoo. Ou seja, em questão de instantes, Madara não só estava sendo tranquilamente superior a Naruto, como também estava sendo superior a todos eles juntos. Então, as coisas apenas seriam ainda piores se Naruto estivesse sozinho. Já revivido pelo Rin Tensei, ele não só derrota o Naruto, como derrota as 9 bijus de uma só vez. A questão é que em nenhum momento o Madara viu Naruto como um real problema para ele, e os confrontos refletem isso. Para Madara, os céus só não estariam ao seu lado se Hashirama estivesse com seu real poder, entende? No Naruto, com todo o poder que ele tinha ali, não era o suficiente para que Madara pensasse que os céus não estavam ao lado dele. Então, Madara não reconhecia o Naruto como alguém que poderia atrapalhar seus planos, como alguém que poderia derrotá-lo, apenas Hashirama. Madara não colocava o Naruto como alguém tão capacitado quanto ele, e por mais que Hashirama seja mais poderoso que Madara, ambos se levaram ao extremo na última batalha deles no Vale do Fim. O nível deles era bem próximo, o que não é o caso desse Naruto usando o modo Kurama com o modo sábio, onde em uma cena em que o Naruto decide adicionar energia natural na Bijudama, ao ver isso, Tobirama diz que talvez um dia Naruto pudesse se tornar um Hokage maior que Hashirama. Se tirarmos o contexto, a frase ganha outras interpretações, mas com o contexto ela fica nítida, que é sobre poder. Tobirama está vendo Naruto formando uma Bijudama com energia natural, e é por isso que ele pode se tornar um Hokage maior que Hashirama, segundo Tobirama. Ou seja, isso é sobre poder, e isso não só confirma que Hashirama é superior, como confirma que Hashirama está bem acima do Naruto, pois a frase do Tobirama destaca um futuro distante, ou seja, Naruto vai ter que evoluir muito, sendo que mesmo assim, Tobirama ainda não tem certeza, já que ele fala que talvez o Naruto supere ele. Então, mesmo com a evolução do Naruto, é incerto para Tobirama que ele vá superar Hashirama. E se Madara é próximo do nível do Hashirama, então esse Naruto com modo Kurama e modo sábio também está narrativamente abaixo do nível do Madara. E é por isso que Madara com o Mangekyo o Sharingan Eterno é narrativamente superior a Naruto, antes do upgrade do sábio dos 6 caminhos. Antes de continuarmos com o restante, eu preciso estabelecer algo que não só irá servir para os próximos personagens, como também para Madara, que analisamos aqui. Existe um problema que o mangaka encontra quando está desenvolvendo uma obra sobre poderes e personagens poderosos, que é tornar convincente para o espectador o nível de poder de cada personagem, como principalmente a diferença de poder entre eles.
antes. Para mostrar como isso é muitas vezes falho, mostrarei algo que sempre apresento aqui no canal e darei sustento com outro tema que gera muita polêmica até hoje em dia. Vamos lá. Quando Chimitaka se encontra com Zetsu e Obito antes da reunião dos Kages, Zetsu confirma que Naruto está mais poderoso que Sasuke. Essa confirmação surge pois Zetsu está levando como base que Naruto derrotou Pain. Logo, Naruto seria superior a Pain, que é Nagato, enquanto segundo Obito, Sasuke ainda ia superar Nagato. Portanto, a construção é bem simples. Até esse momento da história, Naruto era narrativamente superior a Sasuke, pois ele era superior a Nagato, enquanto Sasuke ainda ia superar Nagato. Sei que essa afirmação vai te gerar dúvidas, o que entra no tema que estou abordando aqui. Mas, como não é o tema do vídeo analisar o nível entre Naruto, Nagato e Sasuke, recomendo que assistam esse vídeo, pois lá me aprofundei nesse tema. Antes de comentar qualquer coisa, recomendo que assista para entender, pois sua dúvida pode ser sanada naquele vídeo. Continuando, ao mesmo tempo que o autor estabelece que Naruto era narrativamente mais forte que Sasuke, pois ele derrotou Nagato, enquanto Sasuke ainda ia superar Nagato, a frase do Obito também funciona como uma profecia. Obito diz duas coisas chaves: não adianta se Sasuke superar Nagato se não pudermos controlá-lo. Ou seja, ele fala sobre o Sasuke superar Nagato e fala sobre o Sasuke ficar incontrolável. Isso é uma profecia que prepara o leitor, pois acontece logo em seguida. O autor vai construindo isso sabiamente pouco a pouco. Quando Sasuke chega na reunião dos Kages, o autor adiciona Karin destacando que o chakra do Sasuke mudou tanto que ele já não é o mesmo Sasuke de antes. Portanto, o autor estabelece que Sasuke mudou, e o que esperar dessa mudança é apresentado logo em seguida. Sasuke, que antes estava preocupado com seus companheiros ao ver o esforço que fizeram por ele contra Killer Bee, agora é ingrato com a ajuda deles, onde para ajudá-lo, Suigetsu perde algo que é valioso para ele, a espada. O autor faz isso para intensificar a cena, mostrando que mesmo com o Suigetsu sacrificando algo valioso para ele em prol da segurança do Sasuke, ainda assim, Sasuke não só não agradece, como ainda menospreza a ajuda deles, dizendo que foram intrometidos, ou seja, completamente diferente do Sasuke que enfrentou o Bee. Ele começa a tratar os seus companheiros como sendo apenas peças de seu tabuleiro, até não hesita em atacá-los em prol de seu objetivo. Quando ele vai para cima do Haikage, Jugo faz questão de destacar que Sasuke está descontrolado, agindo sem pensar, ou seja, uma das coisas que Obito falou se realizou. Sasuke já não podia ser controlado, pois estava totalmente descontrolado. A outra coisa é superar Nagato, e o autor constrói isso de forma brilhante. Itachi queria que Sasuke tivesse ódio, pois o ódio evolui o poder de um Uchiha, e assim Sasuke teria poder para se defender sozinho. Isso, pois quanto mais frio o chakra do Uchiha, mais poderoso ele é, pois em Naruto existe a qualidade do chakra, como destacado por Kisame. Quanto maior a qualidade daquele chakra, mais forte, mais veloz e mais potente será o corpo e as técnicas daquele ninja. E após a profecia do Obito, o chakra do Sasuke passa por 4 mudanças significativas durante sua batalha contra os Kages e Danzo. Ele teve 4 aumentos de poder. O primeiro aumento, ele é tão grande que além da Kari ter destacado que ele já não é o mesmo de antes, ela também fala que o chakra dele está mais frio que o chakra da marca 2. Ou seja, o autor estabelece que esse Sasuke é fisicamente acima do Sasuke com a marca 2. Em sua segunda evolução e mudança de chakra, a mudança é tão drástica, tão elevada, que mais uma vez deixa Karin assustada de tão frio que ficou. Repare que essa mudança de chakra acontece com a evolução do Susanoo. Da segunda para a terceira mudança, seu chakra evolui tanto que ela sequer reconhece ele, perguntando se ainda era o Sasuke de antes, mudando drasticamente da segunda
segunda para a terceira, o que serve para mostrar que a distância de cada evolução é muito grande e ainda acontece mais uma evolução de chakra. Sendo assim, o Sasuke, que segundo Obito ainda ia superar Nagato, era muito mais fraco que o Sasuke após ter derrotado Danzo. A diferença de poder entre eles era grande, já que na primeira evolução de chakra já era grande, sendo que era grande a distância de cada evolução, e foram 4. Então, Sasuke não só evoluiu drasticamente o seu chakra, o que eleva todos os atributos dele, como também apresentou o Susanoo, evoluiu os estágios do Susanoo e apresentou o Kagutsuchi, técnica que permite manipular o Amaterasu. Tendo feito essa construção, o autor encerra com chave de ouro, proporcionando o encontro entre Naruto e Sasuke, onde seria confirmado que Naruto e Sasuke estavam no mesmo nível, e se lutassem no futuro, não teria vencedor, ambos morreriam, pois novamente estavam no mesmo nível, o que conclui a profecia feita por Obito. Sasuke se tornou um ser que já não podia ser controlado, e a drástica evolução de poder do Sasuke o colocou no mesmo patamar de Naruto, que era narrativamente superior a Nagato. Logo, por se equiparar a quem era superior a Nagato, Sasuke superou Nagato. Cinema. A caneta do autor estava pegando fogo, mas porque eu fiz questão de mostrar que Naruto, modo sábio, era narrativamente superior a Sasuke com o Mangekyo Sharingan até o encontro deles. Porque se eu fosse fazer uma análise pessoal, uma análise de fã, seria muito difícil para mim fazer com que o Naruto vencesse essa batalha. Até aquela fase da obra, Naruto não tinha a amizade da raposa, então qualquer genjutsu que ele fosse pego, ele não teria ajuda para sair. O Susanoo iria proteger o Sasuke da maioria dos ataques, para não dizer todos, sendo que Sasuke pode parar o Rasen Shuriken com o Amaterasu e a flecha do Susanoo. Naruto iria acabar se aproximando igual ele fez com Pen, e dentro de 5 metros, o Amaterasu já nasce no alvo, já fiz vídeo sobre isso, impossibilitando o desvio, o que seria fatal para Naruto. Sendo assim, em uma análise feita por fã, sem considerar a narrativa, seria muito difícil dar a vitória para Naruto. Mas isso significa que a escrita do autor está errada e que Naruto seria inferior? Não, significa apenas que o autor não conseguiu trabalhar para que a superioridade do Naruto soasse convincente, mas ela existe, e que se o autor fizesse essa luta na obra, ele daria um jeito para que o Naruto vencesse o Sasuke de antes da luta contra Danzo e empatasse com o Sasuke após ter lutado contra Danzo, já que é confirmado que ambos morreriam caso lutassem, pois estavam no mesmo nível. E para provar que isso existe, usarei de exemplo outro confronto que gera polêmica até hoje. Estou falando de Naruto e Sasuke contra Jigen. Vamos lá. Você acha que essa luta foi forçada e que Naruto e Sasuke foram nerfados, correto? Então, eu concordo com você, mas é importante separarmos uma coisa. A batalha só soou forçada e Naruto e Sasuke só foram nerfados, ou pelo menos ficou essa impressão, pois o autor não soube trabalhar a superioridade do Jigen. Sim, é confirmado que Jigen é superior a eles, e na prática ele estava acabando com a dupla. O autor apenas não soube fazer com que a superioridade do Jigen soasse convincente, entende? Por isso, ele teve que nerfar a dupla para que Jigen ganhasse aquele confronto. Com o leque de habilidades que os personagens tinham, era difícil imaginar a vitória do Jigen, mas o autor estabeleceu que ele era superior, e por isso deu um jeito para que ele derrotasse a dupla. É exatamente igual com a situação de Naruto e Sasuke. Por mais que Sasuke pareça superior ao fazermos uma análise de fã considerando as habilidades de cada um, mesmo que em sua cabeça o Sasuke pareça superior, narrativamente ele não é. Então, se essa luta acontecesse na obra, o autor daria um jeito para que Naruto fosse o vencedor, ou para que terminasse em empate se fosse contra o Sasuke após Danzo, assim como aconteceu com Jigen, entende? Como eu disse, devemos ser cientes que existem erros e inconsistências. O fato do autor não ter trabalhado da melhor forma, de não ter deixado convincente para você, não muda o fato sobre qual personagem é superior a outro narrativamente. Então eu peço que abram sua mente,
para que não fiquem naquela de falar que tal personagem não parece ser superior a outro, ou que não parece ter o mesmo nível. Eu vou analisar a narrativa, e muitas vezes o autor não consegue fazer com que soe convincente, o que não muda o fato sobre qual personagem é superior a qual. Dito isso, vamos continuar. Hashirama Senju, principalmente auge vivo. Bom, a essa altura, se Madara lá do Vale do Fim está narrativamente acima do Naruto, então Hashirama também estaria acima. Mas para não deixar isso raso, além da frase do Tobirama, que deixa claro que Naruto ainda vai superar Hashirama, e também o Madara reconhecendo que Hashirama com seu real poder seria um problema, mas não reconhece o Naruto, temos outros detalhes que destacam a superioridade do Hashirama. Quando o Jinchuriki da 10 caudas surge, um novo nível de ameaça aparece para os ninjas do mundo, e para entender o nível dessa ameaça, o autor usa Hashirama reconhecendo que aquele ser superava até mesmo ele, ou seja, nem Sasuke, nem Minato e nem Naruto. Hashirama não reconhece eles como acima dele, ele só reconheceu o Jinchuriki da 10 caudas, e o autor não usa esses ninjas como exemplo, ele usa somente Hashirama como parâmetro de poder. Aquela nova ameaça era tão poderosa que superava até mesmo o deus Shinobi Hashirama, sendo usado como o maior exemplo de poder ali. Até porque, como já foi dito por Tobirama, Naruto ainda ia superar Hashirama. É trabalhado que a cada evolução de Susanoo, o chakra do usuário também evolui. Cada estágio de Susanoo, o chakra evolui. E essa evolução é drástica, como já vimos aqui. Aumenta muito a qualidade ao ponto daquele ninja se tornar completamente diferente do que ele era antes. A frieza do chakra Uchiha está relacionada à qualidade desse chakra. Quanto mais ódio, mais poderoso é o chakra Uchiha. E um chakra qualitativamente superior aumenta o nível das técnicas, como também o nível dos atributos, como a velocidade e a força. Sasuke passa por mais uma grande evolução quando está enfrentando o Jinchuriki da 10 caudas, apresentando o Susanoo com pernas. Como já vimos aqui, essa evolução de chakra é acompanhada a cada evolução de estágio de Susanoo, e a distância evolutiva de cada estágio é grande, como também já vimos aqui. Então esse Sasuke estava bem mais poderoso que antes. E isso aconteceu pois o autor queria equilibrar aquele Sasuke com aquele Naruto, dando a Sasuke também o manto de chakra da raposa e o upgrade da marca do Jugo, permitindo que Naruto e Sasuke lutassem no mesmo ritmo contra o Jinchuriki da 10 caudas. Obito os tratou da mesma maneira, atacando ambos com a mesma intensidade, pois de fato havia um trabalho de equilíbrio ali entre Naruto e Sasuke. Mas olha só, ao ver aquele Sasuke, Tobirama confirma que ele apresentava o mesmo potencial que Madara já apresentou um dia. Ou seja, mesmo sendo equiparado a Naruto, Sasuke apenas tinha nível para se tornar o que Madara foi no passado, em seu auge, o que coloca Naruto e Sasuke abaixo de Madara, sendo que já vimos aqui que Naruto está abaixo de Madara, o que torna essa construção segura. E estando abaixo de Madara, ele também estaria abaixo do Hashirama, que é superior a Madara, sendo mais um detalhe que coloca Hashirama narrativamente acima de Naruto com modo sábio e modo Kurama. Itachi Uchiha, quando Kabuto, controlando Nagato, estava derrotando Naruto em seu modo Kurama imperfeito e Killer Bee ao mesmo tempo, Itachi o salva, superando a visão compartilhada do Rinnegan usando apenas kunais, arrancando os braços do Nagato, descobrindo uma das fraquezas do Shibaku Teisei e então selando Nagato, sem conversinha. Naquela ocasião, através de Kabuto, o autor estabelece que Itachi é narrativamente acima de todos os outros, o que não inclui Madara, pois ainda não havia sido revivido, mas envolve todos os Kages vivos e revividos, assim como os Akatsukis revividos, como Nagato, todos os ninjas da Aliança Shinobi, como Bee e principalmente Naruto. Posteriormente, enquanto enfrentava Kabuto, acontece uma cena onde a estrutura usada pelo autor é semelhante à usada quando Tobirama destaca que Naruto ainda ia superar Hashirama. Enquanto está confrontando Itachi externamente e internamente, Kabuto
é direto e reto. Ele diz que Itachi foi um ninja de muitas habilidades e muito poder, e conclui que por isso não havia contramedida melhor para seu Edo Tensei do que Itachi. Novamente, na cena do Tobirama, se tirarmos o contexto, quando ele diz que Naruto pode se tornar um Hokage maior que Hashirama, isso pode ser interpretado como sendo no sentido de respeito, conquista e grandeza. Enfim, abre outras interpretações, mas com o contexto fica explicitado que a cena é sobre poder. Ele está vendo Naruto formando uma Bijudama com energia natural, ou seja, poder, e por isso ele chega a essa conclusão. Então, no sentido de poder, Naruto pode se tornar maior que Hashirama. A mesma estrutura narrativa é seguida aqui, e ela é ainda mais explícita, pois Kabuto literalmente menciona o termo poder. Ele fala sobre o poder do Itachi. Ele destaca que pelas habilidades e poder do Itachi, não havia contramedida melhor para seu Edo Tensei. Portanto, não tinha um adversário com poder maior que o do Itachi para contramedir Kabuto. Devido às habilidades e poder do Itachi, ele seria o adversário mais difícil para Kabuto. E naquele momento da história, Naruto já tinha apresentado o modo Kurama perfeito e o avatar da raposa, o que mais uma vez coloca o Itachi sendo narrativamente superior a todos da guerra, incluindo a esse Naruto. A essa altura, Madara já havia sido revivido, mas é bem possível que ele não esteja incluso nessa fala, pois ele não era adversário de Kabuto. Bem possível que Kabuto esteja considerando apenas aqueles que podem se opor contra ele, como Naruto e todos os outros. E essa superioridade do Itachi em relação ao Naruto modo Kurama é mais uma vez confirmada aqui. Após o Edo Tensei ser desfeito, Madara reconhece que a Aliança Shinobi também tinha um ninja capacitado do lado deles. Sei que o fanboy do Madara não vai aceitar, mas isso é típico de fanboy, então não tem por que eu me preocupar com isso. Fatos na mesa não interessam a eles. E mais uma vez, mesmo que na sua cabeça não pareça, lembre-se o que acabamos de analisar sobre não soar convincente, sobre narrativa e a dificuldade que o autor tem de tornar o sistema de poder convincente. Agora, para aquele que não é fanboy, mas ficou meio com o pé atrás, vou com todo o prazer explicar o porquê isso crava que Itachi está no mesmo patamar de Madara. E por que eu peço para você ter a mente aberta? Porque você tem que se perguntar, tá, e por que esse personagem não pode ter o nível de Madara? Existe algum motivo concreto? Ou é algo pessoal seu, apenas teimosia? Esse tipo de comportamento não vai levar ao fato. Temos que analisar a narrativa e ver como o autor estabelece o nível dos personagens. Então, peço para que você tenha mente aberta e paciência para entender, assim como qualquer pessoa normal teria. Todo o contexto que leva à frase torna a intenção do autor escancarada, para não dizer forçada, principalmente pela falta de informação que Madara tinha. Para explicar isso, usarei outro momento que também envolve Madara, mostrando como isso é recorrente na obra. Após ser revivido pelo Rin Tensei, Madara tenta invocar Gedo Mazo, a fim de dar continuidade aos seus planos. Para impedir que a Gedo Mazo chegasse até Madara, Kakashi usa o Kamui, mas falha, arrancando apenas um de seus braços. Mesmo que tenha falhado, o feito em si ainda é impressionante, o que faz com que Madara reconheça que havia alguém com bons olhos do outro lado. Mas como Madara sabia que havia sido um poder ocular, acontece que o autor tem uma intenção escancarada aqui de destacar o quão poderoso era aquele olho do Obito no qual Kakashi estava usando, pois como mostra, Kakashi e Madara estavam em lugares diferentes. Ele não viu o que arrancou o braço da Gedo Mazo, mas concluiu que aquele braço foi arrancado por um poder ocular. O que torna a cena forçada é justamente as possibilidades que Madara poderia ter antes de chegar nessa conclusão. Ele está em um contexto de guerra, com diversos tipos de ninjas, de ninjutsu, onde qualquer coisa poderia ter arrancado o braço da Gedo Mazo, como uma espada relâmpago ou qualquer outro ninjutsu, literalmente. Concluir que foi um poder ocular seria uma das últimas opções que Madara poderia ter, para não dizer a última, entende? Mas ele crava que foi alguém com um bom poder ocular que fez aquilo, mesmo que não tivesse
tivesse como saber o que fez aquilo. E isso, pois o autor simplesmente ignora a lógica e não soube trabalhar da melhor forma. Ele apenas decidiu enaltecer aqueles olhos de toda maneira. Fiz questão de mostrar isso para deixar claro que é um padrão que se repete, já que acontece a mesma coisa no contexto em que envolve o Itachi. Olha só, estavam em guerra e o Hideo Tensei foi desfeito. Essas eram as únicas informações que Madara tinha para aquele momento. Então, se coloque no lugar do Madara. As possibilidades mais fortes que Madara poderia cogitar era que um batalhão de ninjas havia encontrado e derrotado Kabuto, pois era o objetivo deles, ou que Kabuto havia o traído e desfeito o Edo Tensei por conta própria. Mas não, Madara cravou de forma que não faz o mínimo sentido que havia sido um único ninja tão capacitado quanto ele que teria derrotado Kabuto, ou controlado e desfeito a técnica. Cara, essa seria uma das últimas possibilidades que Madara poderia cogitar, para não dizer a última. Mas ele fala com certeza que foi obra de um único ninja. A cena é extremamente forçada. Madara sequer sabia o nível do Kabuto, o que torna a intenção, a vontade do autor extremamente escancarada. Tanto que os Kages sabiam que havia um batalhão de ninjas atrás do responsável pelo Edo Tensei. Ou seja, ao verem que o Edo Tensei foi desfeito, o básico seria que os Kages concluíssem que suas tropas finalmente acharam o responsável pelo Edo Tensei e o parou. Mas não, eles ignoram a maior possibilidade e cravam que quem fez isso foi um único ninja e que isso fazia dele um herói. Mesmo que você não entenda de narrativa, a intenção do autor aqui é clara como a água de um rio cristalino, justamente por ser forçada, por ser escancarada. O autor quer estabelecer que Itachi foi um herói e que ele é tão capacitado quanto Madara, fazendo com que o próprio Madara reconhecesse que também havia um ninja capacitado do outro lado da aliança Shinobi, sendo Madara o ninja capacitado de um lado e Itachi o ninja capacitado do outro lado, o que é condizente com a narrativa, pois como mostrei no momento do Kabuto, Itachi é colocado acima de todos os outros que poderiam combater Kabuto. Então, ele é de fato o ninja mais capacitado do lado da aliança Shinobi. Fiz questão de destacar que isso é um padrão narrativo do autor, usando o mesmo personagem que é Madara, destacando os olhos de Kakashi. É um padrão, pois não tinha como ele saber que foi um único ninja que parou o Edo Tensei, assim como ele não tinha como saber que foi um poder ocular que arrancou o braço da Gedo Mazo. Mas mesmo assim, ele fala isso com certeza, pois o autor apenas quer estabelecer algo ali e está usando Madara para isso. Isso também é um padrão narrativo do autor. Por exemplo, como não tínhamos quase nada do Minato antes da guerra, o autor usa o Haikage, que já havia sido estabelecido como veloz, para destacar que Minato era tão veloz quanto ele. Ou seja, ele usa um personagem que é referência de velocidade para destacar a velocidade de outro. Madara, que é referência de poder, é usado aqui unicamente para destacar que Itachi é tão capacitado quanto ele. Quando Madara diz, parece que também há um ninja capacitado do lado de vocês, ele estabelece que ele, Madara, é um ninja capacitado do lado dele, enquanto Itachi é um ninja capacitado do outro lado. E já havia sido estabelecido que para Madara, poder não é a vontade de fazer, mas sim a capacidade de fazer. Então, quando ele reconhece a capacidade de Itachi, ele está reconhecendo o poder do Uchiha. Não é o Kazekage, não é o Haikage, não é o Hokage e nenhum outro Kage. Madara não os reconhece como tão capacitados quanto ele. Na verdade, ele até zomba dos Kages, dizendo que comparado ao que ele tinha com Hashirama no passado, aquela batalha dele contra os Kages não passava de uma pequena diversão. Assim como ele também não reconheceu Naruto como potência para derrotá-lo, como alguém no nível dele, como já analisamos aqui. Era Itachi quem o Madara colocava como tão capacitado quanto ele. O mesmo Itachi no qual Kabuto já havia afirmado que estava um patamar acima de todos os outros. Todos os outros é literalmente todos os outros, o que envolve todos que já haviam participado da guerra até aquele momento. O mesmo Itachi que já havia sido colocado acima do Naruto modo Kurama com o Avatar.
E ele de fato está narrativamente bem acima desse Naruto, pois como já analisamos aqui, Madara é narrativamente acima do Naruto modo Kurama com modo sábio. Madara não reconhece esse Naruto como problema para ele. Ele não reconhece como sendo do nível dele, como sendo capacitado. Mas Itachi é narrativamente descrito como tão capacitado quanto ele. E é por isso que Itachi é narrativamente superior a Naruto com modo Kurama e modo sábio, onde novamente, mesmo que para você não pareça, se essa luta viesse a acontecer, o autor faria um jeito para que a vitória fosse do Itachi, pois ele é narrativamente superior a Naruto. Kabuto e Akushi. Quando revive Madara, Kabuto diz a Madara que ele está mais poderoso do que ele era em seu auge vivo. Indignado com tal afirmação, Madara questiona se Kabuto conheceu o seu poder de quando ele era vivo. Kabuto responde que não, e por isso ele queria ver do que ele era capaz. Madara então vai batalhar e quando retorna, o próprio Madara reconheceu a mudança. Intrigado, ele pergunta a Kabuto o que ele fez em seu corpo. E isso é importante, pois mostra que Kabuto era ciente do que era composto o corpo de Madara, células do Hashirama, o que fazia com que ele tivesse uma derivação do chakra dos 6 caminhos e, consequentemente, o Rinnegan, como o próprio Kabuto já esperava. Kabuto sabia do que era composto o corpo de Madara, ele só não sabia as reais capacidades de Madara, por isso pediu para Madara mostrar, e quando finalmente mostrou, Kabuto pôde confirmar que Madara foi uma boa carta na manga, ou seja, Kabuto era ciente da composição presente no corpo de Madara, e agora ele também era ciente de suas capacidades, e mesmo sabendo o nível de poder de Madara, posteriormente, Kabuto afirmou ser o ser mais próximo do sábio dos 6 caminhos até aquele momento, se colocando acima de Madara, no qual ele já conhecia o poder. E como Madara está acima do Naruto, então entendemos o porquê o Kabuto também é narrativamente acima do Naruto. Sem falar que o leque de habilidades do Kabuto é extenso e absurdo. Recomendo que assistam esse vídeo que fiz recentemente. Kabuto é praticamente imune a ataques físicos. Ele tem todas as regenerações serpentinas do Orochimaru, podendo juntar partes do corpo. Ele tem a habilidade regenerativa da Karin, que é absurda. Ele tem a força e a durabilidade do modo sábio. Ele tem os ossos do Kimimaro, que são tão resistentes quanto o aço, e ele pode se transformar em água, igual Suigetsu, o que torna ele praticamente imbatível no combate físico. Ele tem todas as técnicas do Quarteto do Som, as técnicas do Kimimaro, as técnicas do Orochimaru, as técnicas de diversos ninjas e técnicas do modo sábio. E se ainda duvidar da superioridade do Kabuto, ele ainda tem o Edo Tensei. E para quem não sabe, o Edo Tensei é uma técnica de invocação. E em Naruto, a técnica de invocação conta como parte do poder do usuário. Como o próprio Kabuto esclarece aqui, meus peões fazem parte do meu poder. Então, ele pode invocar Kages e Akatsuki contra Naruto, podendo invocar até mesmo Madara, que sozinho já é superior a Naruto, o que faz de Kabuto superior a Naruto narrativamente. Se você gostou do vídeo, você pode apoiá-lo com Pix, sugerindo tema de vídeo através do Pix. Dependendo do valor, qualquer tema sugerido será imediatamente atendido. Obrigado por ter assistido e até a próxima.